Jesus, no seu evangelho, ele faz muitas assertivas, né? E numa delas, ele diz que faça brilhar a vossa luz. Isso por si só já faz a gente pensar, como assim? Será que a gente tem alguma luz em nós? É sempre bom a gente começar pelo parâmetro central, eu uso essa expressão como o parâmetro maior de tudo, que é Deus. Não por acaso é a primeira pergunta que Kardec faz no Livro dos Espíritos. E curioso que ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. É bem diferente. E os Espíritos respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E como João afirma em seu Evangelho que Deus é amor, a gente precisa, em tudo aquilo que a gente vai refletir sobre espiritualidade, imaginar esse parâmetro central que a gente ainda não consegue compreender, que é Deus, porque nos falta ainda um sentido, né, para nós compreendermos o que é Deus. O fato é que é pacífico para todos nós que Deus é amor, soberanamente justo e bom. Ora, se Ele é amor, e Ele é justo e bom, por que sofremos? Por que tantos desafios da nossa vida? Por que a gente ainda está flertando por demais com as sombras? E quando eu falo sombras, eu não estou me referindo a entidades sombrias. Eu estou falando as nossas sombras interiores. Orgulho, egoísmo, melindre. A gente está sempre flertando com o queixume, com a lamentação, com a tristeza. E é sempre bom também nós lembrarmos que nós somos espíritos. Porque a vida lá fora tem sido tão agitada, né? A gente mal põe o pé fora da cama pela manhã e já ainda preocupados com o dia que está se iniciando, com as coisas que a gente precisa correr atrás e resolver. E a gente se esquece de agradecer a grande bênção que nós já recebemos na manhã de hoje, que foi a própria vida, que foi a bênção de despertar ainda mais um dia nesse mundo, ainda que com todas as nossas dificuldades. E como o nosso irmão falou no início da prece, agradecendo pela saúde, todos nós certamente temos uma boa relativa saúde, porque, afinal de contas, conseguimos subir essa escada aí, não foi? Então, nós temos uma boa relativa saúde, graças a Deus, porque tem gente que adoraria estar aqui, como ele disse na prece, e não tem condições. E aí, por conta dessas preocupações, a gente se esquece que é espírito, que está aqui de passagem, a gente foca por demais nessas preocupações, nessas coisas a fazer, nessas coisas que nos tiram do eixo, e nos esquecemos que somos espírito. Nos esquecemos que a gente precisa cuidar dessa nossa luz e fazê-la de tal maneira que a gente a cultive e que ela vá brilhando cada vez mais. É evidente que é humano que a gente se preocupe, né? Ninguém aqui está dizendo: olha, gente, não, vocês não devem se preocupar, não vamos mais nos preocupar com nada. A gente se preocupa sim, até porque esses desafios têm um propósito na nossa vida. Eu acho que a grande sacada é a gente não se demorar naquilo que não é bom, em nível de pensamento e sentimento. Não por acaso, Jesus não nos ensinou só a orar. O que ele disse antes? Vocês lembram? Vigiai. Vigiai e orai, que é tão importante quanto a oração. A vigilância de si mesmo. Como quem pensa assim: poxa, eu estou agora com esse sentimento, com esse pensamento que não é bom, mas eu não posso me demorar com ele. Fazer ele passar logo. Como eu disse, é humano que ele venha. É humano que a gente, afinal de contas, o nosso emocional é uma verdadeira montanha-russa, né? A gente está bem, daqui a pouco chuta o balde, daqui a pouco fica bem de novo, daqui a pouco sai do eixo outra vez, as coisas vão acontecendo.
é que hoje o dia está começando, mas se fosse uma palestra noturna, eu diria assim, ainda que o teu dia tenha sido difícil, que bom que você está aqui. Porque tudo é escolha na vida, né, gente? Tudo é escolha. A gente já compreendeu que grande parte desses nossos desafios são resultados, são consequências das nossas escolhas. É fato que, às vezes, aparece aquele problema, aquela situação difícil de lidar, da qual a gente aparentemente não tem nenhuma responsabilidade, né? Mas muitas delas nós temos. Então, se eu ganho 1.000, gasto 2 no cartão de crédito, já arrumei um problema para mim, né? Já arrumei uma preocupação, e Deus não tem nada a ver com isso. Porque se há uma coisa que Deus e os Espíritos em seu nome respeitam, é o livre-arbítrio. Eles jamais vão interferir no nosso livre-arbítrio. Eles podem nos influenciar, como tentam nos influenciar positivamente. E até essa influência vai depender de nós, porque o escolho, ou seja, a coisa pior que pode haver na relação com os espíritos é a obsessão. Lembrando que a obsessão é aquela ação, aquela influência de um espírito sobre um encarnado. Mas ela pode ser de espírito para espírito, de encarnado para encarnado. Quantos de nós não temos obsessores encarnados eventualmente, né? Aquele chefe difícil, aquele funcionário difícil, aquela pessoa que nos é ainda desafiadora, que a gente julga estar nos obsediando. Mas a obsessão também ela só acontece na medida em que a gente estiver naquela sintonia com o outro. Porque senão ela não vai acontecer. O fato é que a gente deseja paz na nossa vida, a gente deseja que as coisas se solucionem, a gente deseja que as coisas corram tudo certinho, mas eu pergunto, o que nós controlamos nesta vida? Quantas coisas a gente tem o total controle? Vocês já pararam para pensar? Se a gente tivesse um controle remoto, igual um controle remoto da TV, assim, para escolher as coisas que a gente pode controlar, porque as coisas não acontecem também do jeito ou no tempo que nós gostaríamos. A gente já percebe isso, evidentemente, que a vida é assim. Então, pouca coisa a gente tem controle, pouca coisa acontece do jeito ou no tempo que a gente gostaria. O fato é que tudo há um propósito. A gente está nessa vida, nessa escola da vida, nessa escola do mundo, com esse propósito de aprender alguma coisa. E é justamente nesses desafios que estão embutidos essas lições. É que a gente, quando a gente sofre o impacto de uma contrariedade, seja ela material, moral, familiar, o que for, a gente, a princípio, se abala com aquela contrariedade, fica triste, ou fica nervoso, ou deprime, ou fica ansioso. Aliás, eu não vou nem perguntar quem é ansioso aqui, porque senão até os espíritos vão levantar a mão. E aí isso mexe com a gente, não é? De tal maneira que a gente fica sem eixo mesmo. Mas a questão é ter um olhar diferente sobre os nossos problemas. Justamente, sempre levando em conta este parâmetro maior, que é Deus, e compreender que Ele nos ama profundamente, que Ele conhece todas as nossas necessidades. Só que esse amor de Deus, que está disponível todo o tempo, e o tempo todo para nós, talvez a gente não esteja sabendo acessá-lo. A gente fica desejando que as coisas se resolvam, a gente cria expectativas equivocadas, como quem diz, olha, quando eu conseguir resolver tal problema, nossa, eu vou me sentir mais feliz. Quando eu resolver tal coisa, quando eu pagar aquela dívida, quando tal coisa acontecer, então a mente, a cabeça da gente já vai determinando que quando isto ou aquilo acontecer, é que a gente vai ficar bem. Mas não precisa ser assim. A gente pode
estar bem, sem que os problemas necessariamente se modifiquem ou sejam resolvidos. Porque é sempre uma escolha nossa, nos envolvermos e potencializarmos demais o negativo. Porque, como espíritos que somos, ainda reeducandos, todos nós ainda em aprendizado, então, naturalmente, a gente se afiniza mais com essas sombras, ou seja, com esse lado mais negativo humano, né, do orgulho, do egoísmo, da ansiedade, enfim, a gente se afiniza muito mais facilmente do que com essa luz, este caminho proposto por Jesus há tanto tempo. Porque ele exige desafio e ele exige proatividade. Ele exige determinação. O Evangelho é rico em personagens que deram inúmeros exemplos e foram pessoas como nós, com problemas, com desejo de serem felizes, mas deram inúmeros exemplos de proatividade, de ação. Porque é preciso compreender que o trato com a nossa espiritualidade sempre será uma via de mão dupla. Jamais eles farão somente tudo por nós, sem a nossa participação. É imperioso que a gente que vem na casa espírita, que a gente busca o tratamento, que a gente faz o curso, que a gente busca estreitar de alguma maneira esse laço com a espiritualidade, é imperioso que a gente faça a nossa parte. Porque é da lei que seja assim. Portanto, precisamos compreender que Deus vai sempre fazer através de nós, e não para nós. Na medida em que a gente se coloca nessa proatividade, na medida em que a gente começa a refletir, é evidente que muitas vezes a gente não sabe direito o que fazer. Então, na intimidade das nossas orações, a gente precisa pedir para os nossos amigos espirituais nos ajudarem a compreender o que é preciso aprender com aquela lição. Porque às vezes a gente não sabe, a gente fica tão envolvido com o problema, com aquilo que está nos preocupando, nos machucando. Então, aí vem não só a prece, mas esse discernimento de pedir com humildade, falou, meu Deus, espíritos amigos em seu nome, o que eu preciso aprender? O que eu preciso modificar em mim? Porque a gente não pode colocar essa expectativa equivocada de que quando isto ou aquilo fora ou em torno de nós se resolver, que a gente vai ficar bem. Porque o foco tem que ser em nós, sempre em nós. Uma outra assertiva de Jesus, que eu gosto muito de lembrar, porque é muito importante, eu julgo muito importante para mim pessoalmente, que é aquela que diz assim, que ele diz assim, sede duros convosco e complacente com o teu próximo. Nós fazemos o contrário, nós somos duros com os outros, exigentes com os outros, e muito complacentes conosco. E tem que ser ao contrário. Nós temos que ser mais exigentes conosco, mais vigilantes conosco. Como quem acorda pela manhã e olha no espelho e fala, e aí? O ano mudou? E as coisas? E você? Mudou? Ou você está trazendo toda aquela pecha ainda de preocupações, de melindres, de expectativas falsas do ano passado para cá? O ano mudou. O que você pode fazer para mudar? Na medida que a gente vai se empenhando e tendo essa exigência conosco, a gente vai facilitando a vida dos nossos amigos espirituais em nos ajudar, através de uma inspiração, de uma intuição, porque eles não vão fazer para nós, como eu disse, mas sim através de nós. E às vezes a gente pode estar naquela situação mais inusitada, debaixo de um chuveiro, num banho, e de repente clareia uma ideia, clareia um sentimento diante de um desafio que está mexendo com você.
E aí você passa a ver saída onde você não estava vendo daquele problema, você passa a não colocar mais tanto peso onde você estava colocando, você passa a ter mais jogo de cintura com a situação que você não estava tendo. Ou seja, as situações ainda estão lá, mas você está mudando. Você passa a lidar diferente com as situações e encontrar soluções. É que a gente sempre cria essas expectativas falsas. A gente adora colocar a nossa felicidade, o nosso bem-estar no colo de situações ou de pessoas. E aí a gente se frustra, porque nós estamos sendo exigentes conosco. E aí a gente fica se perguntando, mas Senhor, eu ouvi lá na palestra que o Senhor conhece as minhas necessidades. Por que as coisas não estão acontecendo? Eu curioso porque essa semana uma pessoa veio conversar conosco, uma pessoa já madura, bem madura. E ela disse que estava muito chateada porque ela faz tudo para a nora dela. Ela estava com a netinha dela, né? A gente se encontrou na lanchonete do centro que a gente colabora lá. Ela estava com a netinha, ela falou, olha, eu ando muito chateada porque eu faço tudo para minha nora, né? Levo a minha neta na escola, trago, dou almoço, dou não sei o quê. E eu falei, mas o que aconteceu para você ficar tão frustrada assim? Ah, que ela foi para a praia e não me convidou. Eu falei, nossa, mas você está frustrada por conta disso? Ela falou, eu acho uma falta de consideração. A gente faz tudo pela pessoa. E começou, né, por este caminho de reflexão infeliz. Porque quando o outro me tira do eixo, eu só vou sair do eixo por escolha minha. É igual aquela questão do perdão de Deus, né? Parece que não tem nada a ver, porque eu tenho certeza que alguns de nós aqui acreditam que Deus perdoa, não é? Vocês vão ficar chocados se eu dizer para vocês que Deus não perdoa? Deus não nos perdoa, simplesmente porque Ele não se ofende. Porque eu só fico na condição de ter que perdoar alguém se eu me ofender. Se eu não me ofender, para que eu vou ter que perdoar? E Ele não se ofende porque Ele nos vê como crianças ainda muito imaturas espiritualmente, ainda engatinhando, né? Então Ele tem um amor tão grande, é igual aquele seu filho, seu neto, enfim, seu sobrinho, aquela criança bem pequenininha que vem e de repente chuta a sua canela, sabe? Você vai dar uma bronca na criança porque ela fez aquilo? Ela não sabe o que ela está fazendo ainda, ela é muito imatura. Assim é a visão de Deus para conosco. A gente vive enfiando os pés pelas mãos, né? Criando expectativas falsas, sofrendo por bobagens. E Ele está lá, Ele continua com esse amor, como eu disse, disponível para nós, mas cabe a nós acessá-lo. Então, na medida em que a gente deixar de criar expectativa nos outros, né? Porque eu falei, mas, minha amiga, por que você está tão frustrada por conta da... Ela falou, olha, toda a vida eu fiz tudo por ela. Eu falei, então, quando a gente cria muita expectativa nos outros, a gente fica meio que fadado a se frustrar, sabe? Faça por você, faça porque você quer, faça por amor, sim, até por caridade. Mas não fique esperando nada em troca. Os trabalhadores que estão aqui presentes sabem que o fato de nós estarmos, por exemplo, numa casa espírita, trabalhando, colaborando, não nos isenta em nada de desafios, não é verdade? Em nada. Porque o desafio faz parte da vida, dos problemas, desse aprendizado da vida, com esses problemas. Então vejam que o acender a luz é uma consequência de uma nova postura emocional e mental. Porque nas nossas preces, nas nossas orações, às vezes a gente age maquinalmente. A gente reza aquele Pai Nosso, aquela Ave Maria, mas não põe o sentimento.
Parece um paradoxo, parece meio complicado compreender, uma vez que Deus nos conhece tão profundamente, e nos conhece, nos ama tão profundamente, e sim, Ele nos ama, por que que a gente vive esses desafios dessas maneiras que a gente está vivenciando? É porque Ele sabe que aquela situação é necessária. A maioria de nós aqui que já fomos ou somos pais, quando nossos filhos ainda pequenos, no começo a criança ela é toda lúdica, né? Só brinca. Quando você tem aqueles que têm condição de colocar na escolinha logo cedo, é só aquela coisa lúdica, de brincadeira, não é? Na medida em que ele vai crescendo, ele vai buscando sempre essa diversão, é em casa com joguinho, com aqueles jogos, com Netflix e tudo mais. Mas vai chegar um momento em que ele vai precisar ir para a escola, né, estudar, aprender. Aí o que vai acontecer? Ele não vai sentir mais aquele prazer no início. Ele vai achar meio chato. E nós, como pais responsáveis, o que a gente vai fazer? A gente vai chegar, filho, está certo. Não, continua brincando aí, não vamos na escola, não. Não é assim que a gente faz, não é? A gente sabe que apesar da birra que ele fizer, do nariz que ele torcer, a gente precisa levá-lo sim para a escola. É preciso sim que ele tenha o horário dele estudar, dele fazer as obrigações da escola dele, não ficar todo o tempo se divertindo no computador ou assistindo televisão. Então, esse torcer de nariz da criança, seríamos nós, nos nossos queixumes, nas nossas lamentações, porque tal qual esse pai, essa mãe, que apesar do filho ficar chateado, sabe, tem o discernimento, a responsabilidade de que é preciso sim que ele tenha essa disciplina, né, que a vida dele não é só computador e joguinho, assim é conosco, é assim que Deus nos vê. Então, quando a gente está no desafio, na vida mais desafiadora, é assim que Ele nos vê, porque Ele está vendo, tal qual um pai ou uma mãe vê um propósito, um futuro, lá está vislumbrando um futuro, sabe da importância do estudo daquela criança, né, para o futuro dela. Assim Deus nos vê, que hoje a gente está nessa vida, vivenciando essas dificuldades, mas sempre visualizando, vislumbrando um futuro lá na frente. E nós ainda como crianças espiritualmente imaturas, a gente torce o nariz para os desafios. A gente quer o joguinho, o computador, que pode ser representado com muitas coisas na vida, né? Com certas futilidades, porque a gente ainda tem uma ideia muito equivocada do que seja felicidade, né? A gente acha que a felicidade nesse mundo é a plenitude de poder saciar os 5 sentidos físicos, no seu máximo possível, né? E isso é uma ideia muito equivocada. Assim como a gente também acha que aquele indivíduo que tem uma conta bancária bem recheada, aquele que não tem problema com dinheiro, sabe? Que nunca teve, talvez, que ele não tenha desafios na vida, ou que ele seja privilegiado, né? Aí a gente lembra de novo do parâmetro maior, que é Deus, que é justo. Poxa, mas eu não compreendo, então por que que o outro aparentemente parece ser tão mais feliz do que eu? Ora, vamos pensar que ele é um espírito assim como nós, que nós já tivemos outras tantas existências, e que num planejamento reencarnatório, a gente está sim, apesar de desafiador, por mais desafiadora que seja, a gente está sim na família certa, convivendo com as pessoas que a gente precisa conviver, se relacionando com as pessoas que a gente precisa se relacionar. Nós não nos aproximamos uns aos outros ao acaso. Em tudo há um propósito de estreitar relações, de reparar situações, né, principalmente no núcleo familiar. Então, é preciso que a gente tenha sempre esse olhar mais abrangente, mais espiritualizado, porque, como eu disse, a gente se deixa envolver tanto por esses problemas, que a gente se esquece até
que a gente vai desencarnar, por exemplo. Vou lembrá-los, vamos todos aqui nesta sala desencarnar, viu gente? Cedo ou tarde, na hora que o Papai do Céu determinou, e não tem jeito. E vai ser uma experiência. Tem um amigo meu, ele evangélico, nós trabalhamos durante 20 anos na mesma empresa, ele ainda estava estudando para ser pastor, e hoje ele é pastor. E ele falava, poxa, mas lá no Espiritismo vocês só falam em morte. Eu falei, não, é o contrário. No Espiritismo a gente só fala em vida, não existe morte, é o contrário. É que nós, as pessoas, no caso aqui, nós, equivocadamente, criamos essas expectativas e esquecemos que estamos de passagem no mundo e a gente se esquece até que vai morrer, que a gente vai deixar esse maravilhoso instrumento aí que Deus nos proporcionou, que é outra bênção, que é o nosso corpo físico, né? Com esta relativa saúde que subimos essa escadinha, graças a Deus, para a gente se movimentar nessa vida. Se eu fosse pedir para que a gente fechasse os nossos olhos e contasse nos dedos das mãos todas as coisas ou todas as pessoas que você relativamente não gosta, até odeia, e depois pedir para que você imaginasse todas as pessoas e situações que você relativamente gosta, até ama. Eu tenho certeza que as que você gosta, até ama, ia ser um número muito maior. Muito maior. É que a gente potencializa demais o negativo. A gente dá muita força porque não é bom. Falta de vigilância. Porque oração eu tenho certeza que todos fazemos. Embora talvez muitos de nós não estejam sabendo fazer essa devida conexão com a espiritualidade. Porque quando eu me coloco numa postura mental sem humildade e com uma inconsciente exigência, como quem diz, resolva para mim, as coisas não acontecem. Agora, quando eu me coloco com humildade e falo, Senhor, o Senhor conhece minhas necessidades, me ajuda a compreendê-las, me ajuda a eu me fortalecer, a eu modificar, a eu lidar diferente com as situações, a eu ter um olhar mais espiritualizado. Lembra que eu falei dos personagens do Evangelho? Que são muitos que nos deram o exemplo. Bartimeu, o cego de nascença, um homem maduro, soube que Jesus ia passar lá perto da rua dele, e ele não teve dúvidas, ele foi lá com toda a dificuldade. Imagine que uma multidão também estava esperando lá Jesus, todos doentes. Aliás, eu faço uma pergunta, Jesus curou todo mundo que ele encontrou pelo caminho? Indistintamente, todos? A gente sabe que não, né? Ele curou quem soube acessar esse amor, quem estava pronto. Então, toda aquela multidão de doentes que queriam cura, tal como Bartimeu, foram esperar Jesus. Quando ele vira a esquina, com os apóstolos e outras pessoas o seguindo, Bartimeu percebe pelo som, porque ele era cego, que Jesus estava passando mais ou menos em frente dele, apesar da multidão que o rodeava, ele grita, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. E aí o pessoal que estava do lado dele, próximo a ele, mandou ele calar a boca, porque não gostavam dele. Cala a boca, não sei o quê. O que ele fez? Ele gritou mais alto, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Aí Jesus para. Como quem pensa assim, opa, alguém está entendendo, porque até então ele estava passando no meio dos doentes. Então Bartimeu foi proativo, fez acontecer, chamou a atenção de Jesus. E aí Jesus manda chamá-lo, e é curioso na sequência da narrativa evangélica, que Bartimeu na frente de Jesus, Jesus ainda pergunta para ele, né? O que queres que eu faça? Se tivesse uma live filmando essa cena, imagina, pelo Facebook, você ia pensar assim, vendo essa cena, como assim, né? Jesus está perguntando, não está na cara, né? Que o cara quer
se curar, né? O cara quer se enxergar. Mas é importante essa pergunta de Jesus. Nos faz refletir se a gente está fazendo os pedidos direito nas nossas preces. Se a gente está sabendo pedir. Não pedir para que as coisas se resolvam à nossa volta, mas pedir para você mudar. Esse é o jeito certo. E aí Bartimeu fala, Senhor, eu queria ver. Ele podia ter pedido qualquer coisa, né? Senhor, eu quero que a esmola chegue fácil em mim. Senhor, eu quero qualquer outra coisa, envolvendo dinheiro, enfim. Mas não, ele pediu apenas para que queria ver. Para um homem maduro, cego de nascença, é como quem diz assim, eu quero tomar conta da minha vida. Eu quero ser o construtor do meu caminho. Então é um grande exemplo que Bartimeu nos deu de proatividade, daquele que precisa tomar a atitude da vida, porque ele tinha todo o discurso de lamentação, de queixume, para dizer, eu sou um coitado, Deus me esqueceu, eu nasci cego. Ele tinha todo um roteiro de lamentações para se justificar, como muitos de nós fazemos. Mas ele não se levou por esse caminho. No momento em que ele teve a oportunidade, ele foi atrás. Ele fez por onde? Ele gritou. É preciso que a gente grite. Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Me ajude a compreender o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer. Me ajude a acender a minha luz. Nós temos até 10 para as 10, é isso? É 10 para as 10? Alguém pode me ajudar? É isso, né? Então temos mais alguns minutinhos. Mas fica essa proposta de reflexão para nós, porque a gente ainda, embora esteja no meio de fevereiro, passando rápido, né, gente? Vocês estão percebendo? Mas a Terra não está rodando mais rápido, viu? É o nosso foco. Nosso foco excessivo nas preocupações, nas lamentações, nas ansiedades, porque o ansioso nunca está vivendo o agora, né? O ansioso está sempre com a cabeça lá na frente, em algo que ele imagina que vai acontecer, que talvez nem aconteça. Ao contrário do depressivo, que está ancorado no passado, que está magoado com alguma coisa que aconteceu. Então, o depressivo está sempre olhando lá no retrovisor da vida e o ansioso olhando lá. Nenhum dos dois vivem o presente. E o presente tem este nome porque é um presente. A vida para nós, nesta sala, é agora. É aqui. É aqui e agora a vida. Quem de nós pode bater no peito e dizer, eu vou sair daqui vivo? Isso é uma esperança, né? É igual o amanhã. Amanhã é domingo, mas ele existe já. Ele é só uma esperança. Então é preciso que a gente tenha esse olhar mais espiritualizado na vida da gente. A gente trabalha, a gente corre atrás para ter as coisas, para ter o conforto, o carro melhor, a casa melhor, está tudo certo. A gente pensar assim. Mas a sua espiritualidade tem que estar em pé de igualdade com os outros interesses. Pelo menos. E às vezes a gente esquece da nossa espiritualidade aqui. E aí a gente fica vulnerável, e aí a gente sofre. A doutrina espírita ela é relativamente simples, mas ela exige que a gente se dedique um pouquinho. Eu tenho certeza que a casa, além da livraria, deve ter uma biblioteca, tem os cursos. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui já foram convidados a fazer um curso. E como o ano só está começando, embora aparentemente rápido, a hora é agora, porque o presente é esse, de nós fazermos diferente. De nós retornarmos para os nossos lares, ou sairmos da rua lá para fora e de encontro aos nossos desafios, nossa rotina de dia, do dia a dia, de forma diferente, encarar de forma diferente. Sabe aquela pessoa que chega em casa e encontra aquela pessoa que é desafiadora, o marido difícil, a companheira difícil, o filho difícil, enfim, o vizinho difícil, que você está sempre discutindo, que você está sempre
batendo de frente, essa é a hora de fazer diferente. Porque a gente já descobriu que ninguém muda ninguém, né? O outro não vai mudar. Você pode mudar. Porque por mais que você tenha razão numa discussão, silencie. Rompa essa vibração de conflito. Tome essa atitude, porque em tese, se você está aqui, você tem mais maturidade espiritual do que ele, ou do que a outra pessoa que não está. É um exemplo, né? Porque às vezes a gente vem aqui, a gente ouve as palestras, a gente toma o passe, a gente sai carregado com todas essas energias renovadoras, aí a gente coloca o pé lá fora e bota tudo a perder. Assim. Fácil, rápido. Por quê? Porque a parte que nos cabe, a gente não faz. A espiritualidade sempre irá fazer. Todo mais é nosso papel, é nosso dever. Mas não fazer é escolha. E como eu disse, a espiritualidade respeita o livre-arbítrio. Porque em toda escolha, na vida tem as suas consequências. E às vezes as consequências não são muito doces. Ainda assim ela tem um propósito. É tal qual a doença, né? É muito difícil para muita gente compreender essa visão espírita de que a doença é um processo de cura. Não do corpo necessariamente, mas do espírito. Principalmente quando é uma doença muito desafiadora. Afinal, estamos em provas, mas também espiando um passado nesse mundo. E se aquelas pessoas, como certamente muitos de nós já conhecemos, que nos pareceram sempre pessoas tão amorosas, tão bondosas por toda a vida, e ainda assim aparece uma doença grave na vida dela, seria passível de se questionar a justiça divina? É evidente que não. Porque aquela pessoa é um espírito. E a gente não tem condições de sondar o passado desse espírito. E se Deus é amor, não há punição. Não cabe essa ideia. Existe reparação. Reparação esta, muitas vezes, escolhida no planejamento reencarnatório pelo próprio espírito. Porque a gente lá pensa diferente. Devidamente readaptados lá. E essa readaptação é muito individual, né? Esse processo de readaptação da volta é muito pessoal. Assim como o próprio momento do desencarne, né? É algo que não tem pai, não tem mãe, não tem marido, não tem ninguém. É você com você. Se você pegar a palavra Deus e tirar o D e tirar o S, o que fica? Eu. Porque Deus está em você. Você é a coisa mais importante no universo para Deus. E é preciso se convencer disso. E enquanto nós não nos convencermos que Deus, que o templo de Deus está em nós, que Ele nos ama profundamente, e que esse amor está, como eu disse, acessível para nós, a gente vai continuar patinando nessas abençoadas encarnações. Muita paz a todos.